não. Que foi que eu Agora tu vai me escutar. Pronto, vai. Tu é um vagabundo, cara. Tu é um ordinário. Deixa eu ir no banheiro. Não vai no banheiro. Você é um salafrário. Eu quero cagar. Você é um Eu quero sal... cagar. O que a minha mãe disse? A minha mãe falou. A minha tia falou. Todo mundo falou. Não se case com esse homem, porque ele é vagabundo. E tá aí, ó. Deixa eu ir Tá no aí. banheiro, Eu quis cara. pagar pra ver, mas tá aí, ó. Eu- Me escute que eu tô falando. Olha na minha cara que eu tô falando. Tá bom. Seu ordinário. Você é um cretino. Camilo, O pastor da igreja disse também. Todo mundo falou, mas eu não quis acreditar. Achei que ia dar certo. Chega, Mas tá eu aí, ó. quero cagar. Não vai. Me escute, senão Vai. vou com a mão na sua cara. Tá bom, fala. Eu tô falando. Olhe pra mim. Que eu tô falando. Me escute, seu Olha, ordinário. olhando, Camila. Você é um cretino. É um cretino, você. 5 horas depois. O que a minha mãe disse? Tá me escutando? Tá me escutando?